Seja muito bem-vindo à Escola A Mais, a Escola Bíblica do Área Mais. O nosso objetivo é que você conheça mais a Deus, o ame mais e o torne ainda mais conhecido. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui. Hoje é a terceira aula da série O Plano, Introdução à Teologia Bíblica. Nessa série, nesse curso, nós estamos olhando para a teologia bíblica, entendendo o que o relato bíblico nos conta, e entendendo cada parte desse relato bíblico, além de estarmos fundamentando as bases da nossa fé. Essa é a terceira aula, nós já tivemos a primeira, na primeira aula nós tratamos sobre como entender a Bíblia, como nós nos relacionamos com a Bíblia, o que é a Bíblia. E a partir do que nós vamos olhar para todo esse relato? A partir da vida e obra de Jesus Cristo. Na segunda aula, nós conversamos sobre o primeiro ato, desses 4 atos da criação, ou desses 4 atos do relato bíblico, que foi a criação. Então, na aula passada, nós vimos sobre quem criou o mundo, ou como as coisas foram criadas, qual é o propósito da criação, qual é o propósito do ser humano. Nós conversamos um pouquinho sobre os atributos de Deus, conhecemos um pouco mais sobre quem é Deus e também sobre quem é o ser humano e qual é o papel dele aqui, qual é o papel do ser humano na criação. Hoje nós vamos então para a nossa terceira aula. Eu quero te incentivar a pegar uma caneta, um papel, a pegar sua caneca de café e vamos juntos. Lembrando sempre que se você tiver alguma dúvida, aqui ao lado no chat nós teremos monitores para responderem essas dúvidas. Então fique à vontade. Se você está assistindo essa aula durante a estreia, que é toda segunda-feira às 20 horas, você pode fazer sua pergunta diretamente no chat. Caso você esteja assistindo em algum outro momento, você pode deixar suas perguntas nos comentários aqui embaixo, que eu entrarei para responder as suas perguntas, tá bom? Então vamos lá? Hoje é a nossa terceira aula e nós olharemos hoje para a queda. Nós olharemos para o segundo ato da criação. Lembrando então que nós olharemos para esse relato em 4 atos. O primeiro ato então foi a criação, o segundo ato que nós começaremos a olhar hoje é a queda. O terceiro ato é a redenção e o quarto ato é a consumação, a nova criação ou a glorificação. Nós olharemos para esses atos também de forma não apenas pontual, mas como que esses atos repercutem nas nossas vidas e onde nós nos encaixamos nessa linha do tempo. Hoje nós falaremos então da queda. O que é a queda? Primeira pergunta que nós precisamos nos fazer e que é muito feita em toda a história é: a queda é um evento real ou apenas uma metáfora? O que é relatado em Gênesis 3, o evento da queda, é uma narrativa de um evento real ou apenas uma alegoria, uma simbologia? Para responder essa pergunta, como nós vamos fazer ao longo de todo o curso, nós precisamos olhar para o relato do Evangelho e o que o Novo Testamento nos diz sobre esse evento. Ao longo de todo o Novo Testamento, ao longo de todo o Evangelho, nós temos a explicação ou o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. E a partir do Evangelho, nós também conseguimos compreender melhor o Antigo Testamento, como nós falamos na primeira aula. No Novo Testamento, há um paralelo entre Adão e Jesus. Ele traça esse paralelo nos falando sobre a redenção. Paulo, por exemplo, escreve no versículo 12 do capítulo 5 da sua carta aos Romanos, assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Repare que aqui Paulo considera Adão um homem histórico, ou seja, um homem que teve uma vida real. Ele considera o relato de Adão e Eva e da queda de Adão um relato real. Mesma coisa acontece no versículo 17 desse capítulo 5. E agora, traçando aquele paralelo entre Jesus e Adão: se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Perceba que, ao olhar para o Novo Testamento, ao olhar para o Evangelho, como, por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus resiste às tentações de Satanás, que Satanás faz no deserto, de forma contrária ou de forma oposta ao que Adão fez. Adão não resistiu às tentações, e tentações paralelas àquelas feitas por Satanás a Jesus no deserto. Então, se o Novo Testamento, se o Evangelho olha para o relato da criação, ou o relato da queda, e entende que esse relato é histórico, é um relato de um evento real, nós também entendemos assim. Por quê? Porque entender como um evento real vai fazer com que nós também entendamos o Evangelho. Por outro lado, se não entendermos como um evento real, esse paralelo com Jesus se perde. Então, o que está sendo falado? O que Paulo, por exemplo, está falando sobre Jesus? Então, sim, nós entendemos como um evento real. O Evangelho só faz sentido se, de fato, houve a tentação e a queda reais, que alteraram radicalmente o curso da natureza humana e a história da humanidade daí em diante. Adão foi o responsável pela queda, Jesus pela reconciliação. Adão foi o responsável pelo desvio, Jesus pela regeneração. Adão foi o responsável pela morte, Jesus pela nova vida. Se você crê que Jesus é real, também crê que Adão é real, foi real, existiu. A queda, então, é um evento real. E a partir dessa compreensão, vamos olhar para esse evento e entender o que aconteceu ali. Você lembra da aula passada? Se você não assistiu a aula passada, eu te peço para você ir lá assistir, porque ela é fundamental para você entender a aula de hoje. Acredito que vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nós teremos os links das aulas passadas. Mas você lembra que tudo foi criado, Deus criou todas as coisas, Deus determinou como todas as coisas deveriam funcionar, se relacionar, e toda a sua criação se relacionava em harmonia e bondade. Isso quer dizer que tudo cumpria com o seu propósito, e quer dizer também que tudo era bom. Deus, quando terminou de criar todas as coisas, disse, e viu que era muito bom. Olha que interessante o que o teólogo Iago Martins mostra para a gente. Ele diz assim: Adão e Eva deveriam exercer a vontade de Deus e gerir o mundo de acordo com os interesses do Senhor. Deus dá para eles todas as árvores do jardim, para que delas comessem. Mas Adão decide que os frutos de uma árvore não poderiam ser comidos. Ou, na realidade, desculpa, eu vou ler de novo porque eu troquei aqui. Adão e Eva deveriam exercer a vontade de Deus e gerir o mundo de acordo com os interesses do Senhor. Deus dá para eles todas as árvores do jardim para que delas comessem. Mas Deus decide que os frutos de uma árvore não poderiam ser comidos. Lembrem-se que eles tinham tudo o que eles precisavam, tudo o que eles poderiam querer. Adão e Eva desfrutavam da criação. Eles dominavam sobre a criação, isso é inclusive um traço da imagem de Deus. Eles se relacionavam diretamente com o Senhor, com Deus, e eles desfrutavam de toda essa criação. É o que nós chamamos de mandato cultural. Apenas uma árvore estava proibida. Deus negou apenas uma árvore para eles, os frutos de uma árvore. Como diz em Gênesis 2, no versículo 17 e 18, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de toda e qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eles tinham acesso a todo o jardim, a todas as coisas que existiam no jardim, e poderiam comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O relato da queda, então, nos mostra como o homem, como Adão e Eva, decidiram não obedecer, se rebelar contra essa única ordem que existia lá. O relato entre a serpente e a mulher retrata brilhantemente o processo pelo qual a raça humana se tornou rebelde contra a autoridade do Criador. Vamos olhar para esse relato
e entender o que aconteceu lá. Primeira coisa que nós olhamos é para a tentação de Adão e Eva. Você sabe que Satanás, na serpente, tenta Adão e Eva, ou tenta especificamente no relato Eva, e essa tentação se inicia com o questionamento acerca da veracidade e da confiabilidade da palavra de Deus. Lembre-se que Deus disse que eles não poderiam comer apenas daquela árvore, pois se comessem, certamente morreriam. E olha o que a serpente, ou que Satanás fala para Eva. Foi isto mesmo que Deus disse? Gênesis 1, 3, versículo 1. Foi isto mesmo que Deus disse? Satanás pergunta para Eva. Depois Satanás, a serpente, diz, certamente não morrerão. Versículo 5, no início do versículo 5, ela diz, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Na NVE, vocês como deuses conhecerão o bem e o mal. Reparem que o que Satanás está fazendo aqui, ele está questionando a autoridade e a motivação de Deus no que ele disse para Adão e Eva. A serpente acusa Deus de ser mentiroso e acusa Deus de ser egoísta, de estar motivado pelo egoísmo. Então a serpente tenta Adão e Eva questionando a veracidade e a motivação de Deus. Graham Goldsworth, que é o autor do livro que nós estamos usando para nos guiar nesse estudo, que é esse livro aqui, vocês podem acessar o título dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele diz assim: estava se formando a hipótese de que a palavra de Deus deveria ser analisada e avaliada. Mas com que base Eva poderia avaliar a palavra de Deus? Qualquer padrão para pôr à prova a verdade da palavra de Deus teria de ser a palavra de uma autoridade ainda maior que Deus, o que é impossível. A tentação parte da insinuação de Satanás de que a palavra de Deus não poderia ser invocada como a autoridade absoluta e a fonte de verdade para a humanidade. Satanás desafia a mulher com o pensamento de que Deus havia retido algo que deveria ser dela. E aqui eu quero fazer um parêntese. Repare o que Satanás fez. Ele questionou ou estimulou a mulher, Eva, a questionar a veracidade e a motivação da palavra de Deus. Com base no que ela achava e com base nos interesses dela, Satanás desafia a mulher com o pensamento de que Deus havia retido algo que a mulher merecia, ou que Eva merecia. Como se a capacidade de julgamento de Adão e Eva fossem superiores à capacidade de julgamento e disposição da verdade do próprio Deus. E aqui eu quero fazer um parêntese. Isso acontece até hoje. Nós chegaremos nessa aula, na realidade é na próxima aula, mas eu quero que vocês reparem o que está acontecendo aqui na tentação de Adão e Eva, e quero mostrar para vocês como isso acontece hoje ainda. Nós somos o tempo todo questionados pelo mundo a avaliar a palavra de Deus com base nas nossas percepções e com base no que acontece ao nosso redor. Nós somos sempre estimulados a questionar a veracidade da palavra de Deus e questionar a motivação de Deus de nos dar a sua palavra, de nos dar a sua lei, de nos dar a sua forma de viver. Muitas vezes as pessoas dizem que a palavra de Deus gera em nós uma camisa de força. E é exatamente isso que a serpente está dizendo para Eva. Vocês podem tudo isso, mas existe algo que vocês não podem. Isso quer dizer que Deus está colocando em você uma limitação de algo que você merece. Doce ilusão. Na verdade, não é doce, né? É muito amarga a ilusão. Nós vamos ver um pouco mais para frente que logo Adão e Eva descobriram que estavam sendo enganados. Mas Adão e Eva, então, têm uma escolha. E nós vamos olhar para a escolha que eles fazem a partir da tentação que eles sofrem. O primeiro e mais danoso crime de Adão e Eva foi rejeitar a autoridade da palavra de Deus. Eles não apenas são tentados, eles não apenas escutam o que a serpente diz, o que Satanás diz, mas eles escolhem acreditar nessa mentira
e rejeitar a autoridade da palavra de Deus. Adão e Eva escolhem não confiar na palavra de Deus e no seu cuidado, e escolhem comer do fruto. D.A. Carson, um teólogo americano, diz que a ideia de conhecer o bem e o mal da árvore falava a respeito de arbitrar o bem e o mal. A ideia é que eles iriam definir o que era bem e o que era mal para eles, e não mais submeter ao bem e mal que provém de Deus. O conhecimento do bem e do mal viria a partir do momento em que eles analisassem, então, o que era bom e o que era mal, e não mais se submetessem à determinação de Deus do que era bom para eles, ou seja, consumir todos os outros frutos disponíveis no jardim, e o que era mal, consumir da árvore do conhecimento do bem e do mal. De fato, eles se tornam conhecedores do mal, não porque se tornam como deuses, mas porque experimentam o próprio mal. Adão e Eva decidem sujeitar a palavra de Deus às suas vontades e percepções. E essa desobediência foi uma tentativa fracassada de se tornarem como Deus. Lembrem-se que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, com o termo que nós aprendemos que se chama em latim imago Dei. E esse imago Dei traz consigo características essenciais, funcionais e relacionais. Entretanto, para Adão e Eva ali, não bastava ser a imagem e semelhança de Deus, mas se tornar como deuses, se tornarem seres divinos. Eles decidiram declarar a independência deles de Deus, decidiram se levantar como oposição a Deus. Ao cobiçarem um trono que não lhes pertencia, os dois perderam todos os privilégios que eles já tinham no jardim. O teólogo Iago Martins, que eu já citei aqui hoje, ele diz: Adão e Eva poderiam comer de tudo o que havia lá, mas escolhem exatamente aquilo que quebraria a aliança entre Deus e os homens, aquilo que quebraria esse relacionamento de amor. Eles escolhem não acreditar na verdade revelada por Deus e abraçar a oposição e a rebeldia a Deus. Graham Goldorf diz: Satanás, e repare bem nessa frase, você vai ler comigo, vai aparecer para você na TV. Satanás não propôs que os seres humanos transferissem a lealdade a Deus para ele, mas apenas que os próprios seres humanos fossem a autoridade final, que devesse avaliar a palavra de Deus e as suas ordens. Satanás não diz para Adão e Eva: me adorem, ou transfiram a sua lealdade para mim. Ele apenas diz para elas, para Adão e Eva, que tanto Adão quanto Eva deveriam ser a autoridade final e não Deus. Entretanto, quando Adão e Eva escolhem tirar a autoridade ou deixar de olhar para a autoridade da palavra de Deus e se estabelecer como a própria autoridade avaliativa, a autoridade que analisaria a verdade exposta por Deus, eles fazem exatamente o que Satanás queria. O casal se rebelou não por fazer conscientemente de Satanás a sua nova autoridade definitiva, mas por terem eles mesmos assumido essa função de autoridade. Desse momento em diante, a verdade de qualquer proposição passaria a ser testada pelo que estava nos próprios seres humanos, e não mais pela verdade revelada de Deus. E isso, mais uma vez, acontece até hoje. Ainda hoje, o mundo nos estimula, Satanás e o nosso pecado, a avaliar a palavra de Deus com base nas nossas percepções, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Não se engane, meu irmão. Vou falar isso para você, não se engane, meu irmão. Ao fazer isso, nós estamos fazendo exatamente o que Satanás quer. Não estamos assumindo uma posição de deuses, mas estamos perdendo o privilégio do cuidado e do amor de Deus. É exatamente isso que ele quer. Mas Adão e Eva poderiam, então, ter escolhido ser fiéis a Deus? Eles poderiam ter resistido a essa tentação? Eles poderiam ter seguido outro caminho? Essa é uma boa pergunta. Diz aí no chat, o que você acha, enquanto eu bebo um gole de água? Sim,
Eles poderiam ter escolhido outro caminho, eles deveriam ter escolhido se manter fiéis ao seu Criador, aquele que estava presente com eles. Quero que vocês se lembrem do relato, lá diz que Deus andava com eles no jardim. Olha que experiência maravilhosa, fantástica, Deus andar com você no jardim. Por causa do livre-arbítrio, Adão deveria avançar rumo ao progresso de semelhança com Deus. E o progresso de semelhança com Deus era a negação do pecado, era a manutenção da santidade. Entretanto, eles não se mantêm assim, eles escolhem outra coisa. Isso significa, esse progresso de semelhança com Deus significa obediência e não rebeldia. Mas nós sabemos que a escolha foi outra. Agostinho de Hipona, ele traça um paralelo, ele traça um esquema para explicar para a gente como que Adão, ou como que a humanidade antes da queda, poderia sim ter escolhido outro caminho. Antes da queda, Agostinho mostra para nós que, ele propõe para nós que o homem, Adão, ali, ele tinha a capacidade de pecar e também tinha a capacidade de não pecar. Ali ele gozava do livre-arbítrio, da capacidade de escolher o que ele iria fazer, com base na percepção de Deus, com base no seu conhecimento, com base na sua própria vontade. Entretanto, após a queda, algo terrível acontece, e após a queda, Agostinho nos mostra que a humanidade caída, a humanidade na sua natureza caída, não pode não pecar. Essa é a condição da humanidade. Entretanto, e nós olharemos para isso nas aulas na frente, só estou mostrando o esquema que Agostinho traz, após a regeneração, após o novo nascimento em Cristo Jesus, nós somos habilitados novamente a não pecar, então nós podemos não pecar e podemos pecar também. E aqui nós olharemos lá na frente, para o que Paulo nos diz em Gálatas 5, acerca dos frutos das obras da carne, dos frutos do Espírito, e nos exorta a viver pelo Espírito. Como nós podemos não pecar vivendo pelo Espírito. Após a glorificação, após a segunda vinda do Senhor, nós, com o corpo glorificado, seremos libertos de toda a presença do pecado. Esse esquema de Agostinho, ele incluía também a possibilidade de morte, nós olharemos mais para frente, mas assim como Adão tinha a possibilidade, segundo Agostinho, de pecar e também tinha a possibilidade de pecar, Adão também tinha a possibilidade de morrer ou não morrer, nós estamos falando morrer fisicamente, ele tinha acesso à árvore da vida, entretanto, após a queda, só há a possibilidade de morrer, não há mais a possibilidade de não morrer. Toda a criação é escrava do pecado e também é sujeita à morte. O homem caído agora é incapaz de não morrer, mas nós falaremos mais disso hoje em dia. Hoje em dia não, nós falaremos mais disso hoje, nessa aula. Bom, então, nós acabamos de olhar para o pecado, e o pecado que Adão e Eva cometeram, e a possibilidade que eles tinham de não pecar. Mas o que é pecado? Vamos olhar para a definição dessa palavra. Talvez você seja novo na igreja, ou talvez você seja novo no cristianismo, inclusive. Vamos definir o que é pecado. Pecado existem várias definições de pecado. A definição que mais aparece no Novo Testamento é a palavra armatano, ou armátia. Armatano é o verbo, armátia é o substantivo, que significa errar o alvo, ou o ato de errar o alvo. Essa é a palavra mais utilizada no Novo Testamento para se referir ao pecado, tanto que deu origem à doutrina do pecado, ao estudo das verdades acerca do pecado, ou da doutrina do pecado, que é chamada armatiologia. Mas essa não é a única palavra utilizada pela Bíblia para falar do pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós temos uma série de palavras que se referem ao pecado e podem ser traduzidas de formas diferentes e têm significados diferentes. Aqui tem uma lista de várias terminologias que são utilizadas para se referir ao pecado. Essas terminologias que nós vamos ver, elas enfatizam a causa,
a natureza e as consequências do pecado. Por exemplo, nós vamos olhar essa lista de palavras e vamos ver a ignorância, o erro, o andar errante como causas do pecado, a impiedade, a transgressão, a iniquidade, a falta de integridade, a rebeldia, a traição, a desobediência, como a própria natureza do pecado. A impiedade, por exemplo, se refere à ausência de justiça ou a uma conduta que não satisfaz o padrão de justiça estabelecido. A transgressão significa uma fuga do caminho, uma fuga do que está proposto. Mas nós também olhamos para a consequência. Aqui a Bíblia também usa uma terminologia relacionada à consequência do pecado, como a perversão, como a abominação, que é uma relação de Deus com o pecador, como a culpa, e não aqui uma culpa, e nós olharemos isso ainda hoje, não uma culpa com um sentimento, uma emoção, mas a condenação em função desse pecado. E também o sofrimento, uma consequência desse pecado. Todas essas palavras podem ser encontradas na Bíblia, fazendo referência ao pecado. Mas vamos olhar um pouquinho mais, em primeiro lugar, para a natureza do pecado. A natureza do pecado pode ser entendida como errar o alvo, errar o padrão estabelecido por Deus, rebeldia. Quando nós olhamos para errar o alvo, parece que é algo involuntário, parece que é algo sem querer. Mas essa terminologia é utilizada tanto para pecados involuntários, quanto para pecados voluntários. E os pecados involuntários, ainda que no Antigo Testamento sejam, em alguns momentos, amenizados, sabemos que todos são pecados e todos têm a mesma característica de afronta e de rebeldia diante de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, ele configura pecado, ele caracteriza pecado como: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós temos, com base no Catecismo Maior de Westminster, 2 padrões de comparação. O primeiro deles é a lei de Deus, e essa lei de Deus, hoje, para nós vamos olhar para os 10 mandamentos, e vamos ter como base esses 10 mandamentos para definir o que é pecado, mas ele também nos fala sobre qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional, inclusive se relacionando à lei moral, a lei que pode ser reconhecida internamente. C.S. Lewis vai escrever muito sobre isso no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Uma lei moral, uma lei reconhecida ao olharmos para dentro. Uma lei que não é convencional, mas uma consciência em função da imagem de Deus em nós. A transgressão dessa consciência, ou dessa lei moral presente em nós em função da imagem de Deus, também configura pecado. Mas nós também olharemos para as consequências do pecado, principalmente no que diz respeito à vergonha e à alienação de Deus. Olha que interessante, ao pecarem, Adão e Eva, o primeiro sentimento que eles têm é o sentimento de vergonha. Eles percebem a sua nudez e sentem vergonha. Essa sensação de vergonha, em função da sua nudez, ela vem de algo que não gerava vergonha. Eles foram criados daquela forma, e eles viviam daquela forma, eles se relacionavam daquela forma, e eles andavam na presença de Deus daquela forma. Entretanto, ao pecarem, eles sentem vergonha do seu pecado? Não, eles sentem vergonha da sua nudez. A entrada da vergonha no mundo, o sentimento de vergonha é o primeiro relato de uma consequência do pecado. Ela é mencionada como o primeiro efeito do pecado contra Deus. Entretanto, não apenas isso é um efeito do pecado, mas a ruptura do relacionamento. Graham Tomlin disse: o pecado consiste na ruptura do relacionamento entre o ser humano e Deus. Ruptura essa que afeta todos os aspectos das relações humanas.
O pecado, então, gera como consequência não apenas a vergonha, não apenas a culpa, mas a ruptura das relações. Alistair McGrath e J.I. Parker, eles dizem: o efeito essencial do pecado é a separação entre o ser humano e Deus. Essa separação se dá em vários níveis. Ela nos afasta da presença divina, corrompe nossa relação com Deus, com os outros seres humanos e com o meio ambiente. O pecado é uma atitude de autossuficiência, de independência, de quebra da aliança. É uma ruptura no nosso relacionamento com Deus. O pecado de Adão e Eva foi Adão e Eva dizendo: nós não precisamos de você, Deus, porque nós conseguimos tomar as nossas próprias decisões. O pecado é uma ação de ruptura daquele que peca e gera uma ação de afastamento de Deus, de uma separação de Deus em todos os níveis. Tudo bem, mas a gente está olhando agora para o pecado de Adão e Eva. E aí, o que isso tem a ver com a gente, né? Você pode estar se perguntando. Nós chamamos esse pecado de Adão e Eva de pecado original. Se olharmos, né, para o relato da criação, percebemos que é assim que o pecado entra no mundo, ou o pecado é assim que o pecado afeta os seres humanos. Nós sabemos que antes Satanás pecou, afinal de contas Satanás foi um anjo criado bom, né? Tudo que Deus criou é bom, e Satanás pecou, Satanás caiu, levou consigo um terço dos anjos, mas aqui nesse relato é a forma como o pecado entra no mundo, o pecado entra nos seres humanos, o pecado afeta os seres humanos. Nós chamamos esse pecado de pecado original, o primeiro pecado dos seres humanos, e um pecado que afetará toda a humanidade. O pecado original é a herança pecaminosa passada ao longo de todo o desenvolvimento da raça humana. Adão, então, é o representante dos seres humanos. E ao pecar, esse pecado, o pecado original, esse pecado foi transmitido para toda a história humana, para todo o restante dos homens, a não ser um. Quem foi? Digita aí no chat quem foi o único homem que não pecou, apesar de ser homem. Muito bom, se você respondeu Jesus, você está certo. Se você respondeu que foi você está errado. Então, Adão teria uma solidariedade. Como é que isso é explicado, né? Adão teria uma solidariedade, uma identificação com a raça humana. Assim, o que Adão perdeu, todos perderam. Se Adão pecou, todos pecaram. Se Adão foi retirado do Éden, se Adão sofreu o afastamento de Deus, se ele foi culpabilizado pelo pecado, todos nós também fomos. Todos nós fomos afastados da presença de Deus. Todos os seres humanos receberam a herança do pecado de Adão. Isso pode acontecer de duas formas, ou existem duas possíveis explicações para isso, que são dadas por teólogos antigos. A primeira explicação, na realidade, eu não trouxe para vocês, mas a primeira explicação foi de um cara chamado Pelágio, que viveu aí nos anos... final dos anos 300, início dos anos 400, e ele dizia que, na realidade, Adão era apenas um mau exemplo, que os seres humanos eles não nasciam afetados pelo pecado de Adão, mas que Adão serviria como um exemplo. Pelágio era um moralista. Pelágio acreditava que o homem nascia bom e apenas deveria, então, olhar para o exemplo de Adão e não cair na mesma falha de Adão para permanecer bom e para, então, alcançar a sua salvação. Entretanto, o pelagianismo ele foi considerado heresia no início dos anos 400. Por quê? Porque ele é completamente contrário à Bíblia, posto que ele diz que o homem nasce bom. E se o homem nasce bom, não há necessidade de um Redentor, não há necessidade de Jesus Cristo. Um dos grandes opositores ou combatentes às ideias de Pelágio foi Agostinho de Hipona, que nós já conversamos aqui. Agostinho de Hipona desenvolveu, com base em outros pensadores também, e desenvolveu isso ao longo de um tempo, a ideia de que o homem nasce mal, de que o homem herda o pecado de Adão.
Mas como é que isso acontece? Então, essa é a primeira forma, a primeira teoria que foi desenvolvida ao longo da história, que na verdade foi declarada heresia muito cedo. Né? Por isso que eu não trouxe ela aqui escrita para vocês. Mas quando vocês ouvirem alguém chamar outro de pelagiano, é porque essa pessoa, ela provavelmente está acreditando que o homem nasce bom e que não é afetado pelo pecado de Adão. Mas a primeira forma de representação de Adão é a representação federal. Adão responderia não apenas por si, mas por toda a humanidade. Quando Adão pecou, representou a humanidade no pecado. E se Adão era a representação federal da humanidade, Cristo veio depois também como representação federal e nos libertou desse pecado de Adão. Uma outra possibilidade é a representação natural, que tem a ver com a ideia de que a alma é passada de pai para filho. Então, como filhos de Adão, nós herdamos o seu pecado porque estávamos seminalmente presentes nele. Essa representação natural, acredita, então, propõe que essas características, ou que a alma é passada de pai para filho, e então, como Adão é o nosso pai, como nós estávamos seminalmente presentes em Adão, esse pecado chega até nós. Mas o que acontece? Vamos olhar para a ação de Deus. Adão e Eva pecam e Deus age de alguma forma. Vamos ver o que Deus faz. Vamos olhar para o juízo de Deus sobre Adão e sobre a humanidade. Após a queda, Deus declara seu juízo sobre a desobediência da humanidade, representada ali em Adão. E o que Deus diz? Em primeiro lugar, ele fala para a mulher. Em Gênesis 3,16, Deus diz: a mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O juízo de Deus sobre a mulher introduz a dor no mundo. Não há relato no Éden de que Adão e Eva sentiam dores, mas há um relato de que a dor é introduzida como uma realidade no mundo após a queda, em um juízo de Deus sobre a mulher. Mas há também um juízo mais severo ainda sobre o homem. O castigo do homem envolve uma série de coisas. Ele envolve, em primeiro lugar, a maldição da terra. Ele envolve o sofrimento para o sustento. E, em terceiro lugar, o castigo do homem envolve a própria morte. Gênesis 3,17 diz: e ao homem se declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias. Deus declara o seu juízo sobre o homem, falando, também declarando uma maldição sobre a terra, sobre a criação. Mas por que isso? Você pode estar pensando, poxa, como Deus é mauzão. O homem era o representante de Deus e tinha como função governar a terra. Ele era o governante da terra. Deus declara o seu juízo sobre o homem, por quê? Porque a partir de agora ele teria que sofrer para se alimentar, ele teria um labor, uma labuta para se alimentar, por conta da maldição lançada sobre a terra. Gênesis 3, 18 e 19 continua: ela, falando da terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus declara o seu juízo, dizendo que o homem terá dificuldade para ter o que antes ele tinha muito fácil. Antes o homem podia apenas pegar e comer de todos os frutos. Agora Deus declara que Adão teria que trabalhar e com suor e com sofrimento retirar da terra, que agora amaldiçoado daria ervas daninhas e dificultando o trabalho do homem. Então ele teria sofrimento, ele teria que lutar para conseguir o pão. E Deus também declara a instauração da morte física aqui. Ele diz para Adão: até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Graham Goldsworth diz:
que a liberdade de comer do fruto de todas as árvores do jardim é substituída pela luta para fazer a terra produzir o necessário pão de cada dia. Onde as plantas alimentícias cresciam com facilidade, agora há ervas daninhas. O fim do homem é, agora, a morte alimentando a terra, voltando ao pó do qual veio. O homem que antes governava tudo, agora está sujeito à terra. O homem que antes dominava a criação e tinha todos os alimentos que ele queria, de todas as árvores, exceto daquela árvore, agora tem que trabalhar, tem que, com suor, com ardor, tem que fazer a terra dar o seu fruto, dar o seu pão de cada dia. Mas não para por aí. Até agora pode estar parecendo muito ruim, né? Parecendo que Deus pegou pesado nessas maldições. Mas existe ainda uma, a pior de todas, que é a morte. Graham Goldsworth diz: viver é viver em comunhão com Deus. Ou seja, viver não em comunhão com Deus, ou não viver em comunhão com Deus, nem é viver de fato. Então eu vou retomar. Viver é viver em comunhão com Deus. Quando a rebeldia destrói essa comunhão, a sentença de morte é executada. Lembrem-se que Deus diz: no dia que comerem, certamente morrerão. E de fato isso acontece. A sentença de morte é executada porque a comunhão com Deus é destruída. Eles são retirados dessa comunhão direta e plena com Deus que havia, inclusive quando eles caminhavam juntos. Olha que beleza. Nós podemos retirar daqui 3 mortes, vamos olhar para 3 mortes. A primeira morte é a morte física. Segundo Norman Geisler, a morte física é o resultado inevitável do pecado de Adão, não somente para si mesmo, mas para todos os seus descendentes naturais. Adão é expulso do Éden e impedido de comer do fruto da árvore da vida. Você perceba, no relato da criação, Deus não impediu o Adão de comer da árvore da vida. Ele disse que ela não poderia apenas comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, quando Adão é retirado do Éden, ele e toda a humanidade são impedidos de comer da árvore da vida. Então é instaurado a morte física. Mas há também a morte espiritual. Millard Erickson, um teólogo que escreveu uma teologia sistemática, eu já citei bastante ele aqui, diz que a morte espiritual é a separação entre Deus e a pessoa integral. Deus, sendo perfeitamente santo, não pode contemplar o pecado, nem tolerar a sua presença. O pecado é um obstáculo ao relacionamento entre o Deus e o ser humano. Não há apenas a morte física, mas a morte espiritual. Os homens, os seres humanos estão agora mortos espiritualmente, e isso é relatado em várias partes da Bíblia. Paulo, inclusive, diz que estamos mortos em nossos delitos e pecados, em Efésios 2. Nós estamos afastados de Deus, nós estamos separados de Deus, e isso é a morte espiritual. E por que estamos afastados de Deus? Porque Deus é plenamente santo, justo e bom, como nós vimos na segunda aula. E por isso Ele não pode tolerar conviver com o pecador e com o pecado, né? Não pode tolerar conviver com o pecado. Mas há também uma terceira morte, a morte eterna. A morte eterna é a extensão e conclusão da morte espiritual. No dia do juízo final, aqueles que forem julgados culpados experimentarão a segunda morte, a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Cuidado, não pensem que essa morte eterna é um descanso eterno, é um apagar das luzes eterno, mas é uma eterna separação de Deus. Nós veremos que ainda hoje, ainda que muitos estejam mortos espiritualmente por não reconhecerem em Cristo seu Senhor, seu Salvador, enfim, por não depositarem a sua fé em Cristo Jesus, Deus ainda não está plenamente ausente. Deus ainda está aqui, como nós vimos. Deus é imanente. Deus ainda está aqui. Deus ainda sustenta o mundo com por meio da sua provisão, por meio da sua palavra. Entretanto, a morte eterna será para aqueles julgados culpados e será a eterna separação de Deus. Mas e daí, Felipe? Você falou pra caramba, você já está falando há 44 minutos. O que isso tem a ver conosco
hoje, em 2020. Você está falando de algo que aconteceu há muito tempo. E aí? E hoje? Hoje, em 2020, em outubro de 2020, o que o relato da queda tem a ver conosco? Trouxe uma referência aqui do pastor Felipe Falcão. Ele diz: o relato sobre a queda pinta com cores vivas o questionamento humano da sabedoria divina. Não estamos dispostos a aceitar o lugar que Deus nos reservou na criação. Em vez disso, queremos ser como deuses, decidindo por conta própria o que é certo e o que é errado, rebelando-nos contra quem quer que procure tolher nossas ações. Ainda hoje, nós agimos muitas vezes como Adão e Eva. Ainda hoje, como nós vimos no estudo das concepções de pecado original, nós sofremos a influência do pecado de Adão. Nós escolhemos como Adão e Eva escolheram e vivemos debaixo do efeito do pecado dele. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Hoje nós conversamos apenas sobre o primeiro pecado, sobre o que nós chamamos de pecado original. Nós falamos sobre a tentação, sobre a escolha de Adão, sobre a possibilidade de Adão pecar ou não pecar. E nós falamos sobre os efeitos da rebeldia que Adão e Eva tiveram contra Deus, ao escolherem não ouvir a palavra de Deus e não confiar nela, ao questionarem e decidirem eles mesmos serem os avaliadores, os analisadores da veracidade, da confiabilidade da palavra de Deus. E assim nós vimos como o homem caiu. A partir da próxima aula, ou na próxima aula, nós veremos quais os efeitos da queda, quais as repercussões da queda para nós hoje, em outubro de 2020. O que essa queda fez conosco, quais os efeitos dela ainda hoje para nós. Não perca, então, a próxima aula, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Aproveite para curtir esse vídeo, para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe sua semana. Um abraço.